Saudações, meus amigos, meus amados haters. Mais um sabadão. Vamos começar mais um Política em Alto Nível, ao vivo para você pela TV The News, canal 581 da sua parabólica. E em breve na sua TV a cabo também. Você nos acessa pela internet, você sabe, né? Deixa aquele like tem extrema importância, tanto quanto os assuntos que vamos tratar hoje. O programa de hoje, já vou antecipar para vocês. Olha o livrinho que está aqui comigo. Pois é, o autor desse livro é quem vai estar conosco para tratar de assuntos relevantes da política brasileira. Ele já foi presidente da Câmara, ministro de Estado em várias pastas, foi do Partido Comunista do Brasil, hoje está no MDB, mas é alguém que tem a visão sensata da política brasileira. E a missão do nosso programa é ouvir quem tenha questões relevantes a sugerir para o país. O país não pode ficar nesse fla-flu em que está. A gente não pode ficar mergulhado na mais grave crise institucional da nossa história. Então, sem perda de tempo, comigo e Suzana Duval, Aldo Rebelo, seu elegante chapéu, sempre uma tradição, esse chapéu e o sobretudo, eu adoro. Adoro também, tenho coleção de chapéu. Só não vim com o meu hoje, mas vim com o sobretudo. Obrigado, Serrão, obrigado, Suzana, obrigado aos que nos acompanham. O chapéu é uma tradição do sertão nordestino, dos meus antepassados. É uma forma também de preservar a minha identidade sertaneja. Então, meus antepassados usavam chapéu, na minha casa tinha porta-chapéu. E, sobretudo, é a chuva de São Paulo, tá bom? Muito obrigado pelo convite. Vamos conversar sobre o nosso país, que o Brasil está exigindo um diálogo aberto e franco sobre o seu futuro e os seus desafios. Vamos lá, qual é o diagnóstico de cara que você faz dessa nossa gravíssima crise institucional? A situação parece complicada, mas uma hora a gente vai ter que chegar, sentar, discutir e fazer esse país se retomar. Não dá para ficar nessa guerra institucional, executivo contra legislativo, judiciário mandando no resto sem ter voto e todo mundo se submetendo e batendo cabeça um com o outro. Nossas dificuldades, Serrão, estão em 3 frentes, tá certo? Uma é a institucional. Há uma competição entre os poderes. Nós não temos mais poderes independentes e harmônicos. Nós temos uma competição onde um poder, principalmente o Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, procura subtrair, para usar uma palavra amena, atribuições do Executivo e do Legislativo. Decisões do Supremo sobre escolha de ministros de Estado, sobre escolha até de delegado de polícia, atribuições do Poder Executivo e do Presidente da República. Nós temos o Supremo legislando. Orçamento, que é questão do parlamento. Decide o governo, no ano passado, resolveu contingenciar o orçamento de todos os ministérios, menos o do meio ambiente, por decisão do Supremo. Ou seja, orçamento é decisão do Executivo. Então você tem a dificuldade do Poder Executivo em administrar sua relação com o Congresso, que já é uma relação difícil e tensa. O governo não tem maioria no Congresso. O presidente da República se mostra impaciente para administrar essa relação que tem conflitos naturais. O presidente Lula, às vezes, me dá a impressão que tem todas as habilidades exigidas pela política, mas perdeu a mais importante, que é a habilidade de usar as habilidades. Ou seja, não sei se é por falta de paciência, parece às vezes uma pessoa atormentada. Nós temos a dificuldade na economia. No ano passado, no primeiro semestre, a principal medida econômica do governo foi contingenciar o orçamento de 37 ministérios. No segundo semestre, a principal medida econômica foi enviar um pacote de ajuste fiscal para corte de despesas. Esse ano, a projeção é que os juros sairão de 12,25% no começo do ano para 15,25% no fim do ano,
um recorde de elevação da taxa de juros. E com o governo criticando isso, que não era para ser assim, né? Pois é, mas o governo agora parece que assimilou que o caminho é esse mesmo. Você tem uma inflação de alimentos, que é uma coisa que incomoda principalmente os mais pobres. Isso não atinge tanto a classe média, porque o preço da comida não é o item mais importante no orçamento da classe média, mas para os pobres é o item mais importante. Você tem uma inflação de alimentos. E agora apareceu também uma situação no fronte externo, com a eleição do presidente Trump, que agora diz que está de olho na Groenlândia, no Canal do Panamá, quer incorporar o Canadá. Eu digo, daqui a pouco esse homem vai se voltar para a Amazônia, onde tem uma grande fronteira mineral, uma fronteira agrícola, uma fronteira de biodiversidade. Isso vai atingir a agenda da Conferência das Nações Unidas de Mudanças Climáticas. Com a saída dos Estados Unidos, esse ativo perdeu muita relevância, tá certo? Então o Brasil vai realizar uma conferência sem a presença do mais importante país do mundo. Sim, perdeu peso totalmente. Perdeu peso, isso também atinge a diplomacia brasileira. Sem saber o que vai fazer para se relacionar com um presidente imprevisível e intempestivo, que é o presidente Trump. Então eu vejo um cenário de muitas dificuldades, tá certo? Lamentavelmente eu não vejo um cenário para esse ano como com otimismo para o Brasil. E vejo que o país precisa se preparar para mudar essa agenda, para mudar esse rumo. E isso só deverá acontecer nas eleições de 2026. Dá para ter agora alguma perspectiva, pelo menos de razoabilidade, com a nova composição da Câmara e do Senado, que de nova não tem nada, né? Na verdade, você tem um continuismo no comando dessas casas, né? Tanto com Hugo Mota, quanto mais ainda com Davi Alcolumbre. Mas o presidente Lula já teve reunião com eles, prometeu pelo menos conversar, tentar chegar a uma pauta, mas parece que hoje a gente tem um problema sério, porque quem tem que definir política pública é o governo, e não está conseguindo definir. E quem deveria tratar da execução do orçamento, de como vai ter verba para aprovar e andar, não vai. O governo Lula começa esse ano sem orçamento aprovado. A gente está numa situação bem delicada, né? Os dois presidentes são homens experientes, que conhecem bem a política, o Congresso e as regras da relação entre os poderes. Só que isso não depende apenas de uma pessoa, depende do próprio Poder Executivo. Onde reside a dificuldade para o presidente Hugo Mota, da Câmara, e para o presidente Davi Alcolumbre, do Senado? No conflito de agendas. A agenda do Congresso é majoritariamente uma agenda conservadora, principalmente nesse tema dos costumes, do comportamento. A agenda do governo é uma agenda, entre aspas, progressista, é uma agenda das modernidades, de valorizar essa questão da raça, do gênero, das cotas. Isso entra em conflito com o Congresso. O Congresso tem uma agenda muito mais conservadora. Na economia, o Congresso é essencialmente uma instituição desenvolvimentista. O governo não tem essa agenda e nem pode ter porque não há recursos para isso. O governo contingencia o orçamento porque não há correspondência na arrecadação, na receita, para o orçamento que o governo propõe. E eu não vejo paciência por parte do Poder Executivo. Procuram atribuir falhas aos operadores políticos do governo. Aos articuladores, Aos articuladores. Eu não vejo assim. Os articuladores do governo são pessoas competentes. O Alexandre Padilha é um deputado experiente, foi ministro. O chefe da Casa Civil foi governador da Bahia. Eu acho que a dificuldade é que o coordenador político, o articulador político, ele é articulador de uma política. E qual é a política? Essa é a grande dúvida. Estamos procurando ela até agora, né? É a política. Eu fui articulador político do governo, fui ministro da coordenação política, fui líder do governo. E eu sabia qual era o rumo. Eu não precisava falar com o presidente todo dia, nem toda semana. Eu sabia o que precisava ser feito. Precisava ser feita uma reforma da Previdência, então vamos fazer. Precisava ampliar a base do governo, vamos ampliar. Precisava conversar com a oposição, vamos conversar.
Hoje esse ambiente não favorece o diálogo, não favorece a conversa e deixa uma insegurança muito grande no chamado responsável pela articulação política, porque ele não sabe qual é a política que vai seguir. Agora mesmo o governo tomou a decisão que todo ministro, para fazer um decreto, uma portaria ou qualquer coisa, precisa se reportar à Casa Civil. Isso é uma demonstração de insegurança. E isso em função da tragédia que aconteceu, porque a Receita Federal, que a vida toda ela operava com instrução normativa, há décadas que o Brasil é governado pelas instruções normativas da Receita Federal, e só agora, né, quiseram chamar atenção para isso, porque houve a história que ela mexeria com o PIX, então isso mexeu com o imaginário popular, aí o presidente agora foi forçado a, não, ninguém mais faz nada. Aí ele concentra poder, não delega o poder para os seus ministros e passa essa insegurança, né? Claro. E agora, vai ter gente com dificuldade aí de querer ser ministro do presidente nessa circunstância, né? Porque não tem autonomia e nem autoridade. Eu era líder do governo, ia discutir uma proposta do executivo muitas vezes, eu chamava o chefe da Receita Federal, que ficava lá num canto sentado enquanto os líderes discutiam, qualquer dúvida, eu perguntava ao chefe da Receita, isso aqui, o que quer dizer? E quem tinha a palavra final era o líder. Eu dizia isso sim ou isso não. Claro que consultando o colégio de líderes. Então as pessoas sabiam que você agia com a autoridade do presidente. E isso transmitia credibilidade. Olha, o que o Ribeiro decidir está decidido, porque é assim que tem ocorrido, ou seja, o que ele decide aqui não tem depois reviravolta, contestação. Hoje, segundo se comenta, os líderes e os ministros, para não contrariar o presidente, sequer falam das dificuldades que encontram nas suas respectivas pastas. Então, às vezes o presidente não fica sabendo porque ninguém diz, porque tem receio de contrariá-lo. Nossa, bola nas costas o tempo todo, né? Então isso é esquisito, né? Porque você precisa ter, na verdade, um presidente que delegue para o seu ministro, para o seu coordenador, mas o governo, é o que você disse, tem que ter a orientação política. Esse não tem. Vamos lá, e a oposição? Como é que você está vendo hoje o papel da oposição ao governo do presidente Lula? Ela está conseguindo ser uma oposição construtiva, que apresente propostas efetivas para avançar, ou ela está contribuindo só para o fla-flu ideológico no Brasil? É o fla-flu, com honrosas exceções, porque não há uma preocupação temática, há uma preocupação em criticar o governo, em fazer uma oposição muito dura, o que é legítimo, mas qual a perspectiva? O que é que você propõe no lugar do que o governo está propondo? É apenas criticar, conseguir registros de internet, visibilidade e passa-se para o próximo TikTok? Eu acho que isso não é papel da oposição. E a oposição, muitas vezes, tem sofrido derrotas no Congresso. Você veja o caso daquela CPI sobre a Covid. O governo tinha ali senadores muito preparados, muito capazes. O senador da Bahia, do Amazonas, o de Alagoas, o Renan, o Omar Aziz e o outro da Bahia. Eles não tiveram nenhuma oposição capaz de enfrentá-los no debate. O governo foi massacrado, parecia uma luta de faixa preta contra faixa branca, de xadrez de grande mestre contra ginasianos que sabiam mexer as pedras. Isso. Eu acho que a oposição hoje ainda enfrenta uma outra situação de dificuldade. Qual é? Diante da possibilidade de inviabilidade eleitoral do ex-presidente Jair Bolsonaro, por razão judicial, ele pode ser impedido de concorrer, precipitou-se uma espécie de corrida maluca para ver quem vai substituí-lo numa eventual candidatura à presidência. Então você tem, todo mundo é candidato. Todo mundo quer esse lugar. E ninguém perde uma oportunidade de dar uma canelada no Bolsonaro, né? Todo mundo agora fala mal de tudo que ele faz. Contestá-lo, contestar a liderança dele, as orientações dele. Eu digo, olha, isso aí, pessoal, a oposição, juntar a oposição é como você juntar um feixe de lenha e amarrar.
Se uma lenha escapar, o feixe todo se desmancha, tá certo? Então tem que botar todo mundo. Se uma lenha escapar, você bota de volta e tenta amarrar de novo. Tenta juntar. Mas o seguinte, o que você vê é tudo quanto é lenha escapando pelo lado. Daqui a pouco você vai ficar com o cipó que amarra o feixe na mão, sem mais nenhuma lenha para você fazer o feixe. Então, essa oposição precisa encontrar um caminho em torno das ideias. Não deve tratar, em primeiro lugar, do nome, deve tratar do objetivo. Quais são os compromissos da oposição? A oposição deve listar alguns compromissos em relação ao Supremo. Qual vai ser a emenda à Constituição que vai repor o Supremo como um tribunal constitucional da nação e não como um tribunal de tudo, que trata de tudo? Como é que vai ser essa emenda? Quem vai estar de acordo com isso? Sim. Segundo, o Ministério Público Federal, que hoje é uma instituição completamente fora de controle. O Ministério Público, hoje, se dispõe a substituir o prefeito, o secretário, o governador, o presidente da República. Pode mandar gravar o presidente da República. Aconteceu com o presidente Michel Temer. O chefe do Ministério Público Federal autorizou uma pessoa envolvida em práticas ilegais gravar o presidente da República. Você vai na Amazônia, o Ministério Público Federal, com honrosas exceções, é o braço jurídico das ONGs. Isso. Promotor que participa do conselho das ONGs, que não recebe o produtor rural, que não recebe o vereador, o prefeito. O Ministério Público hoje tem um poder acima da sua capacidade de administrá-lo, que é o chamado TAC, Termo de Ajustamento de Conduta. O TAC é uma autorização constitucional, na prática, para o Ministério Público legislar, porque depois de assinado, o TAC tem força de lei. Sim. Ora, o poder do promotor é tanto que se ele propõe a alguém, a um secretário, a um produtor rural, a assinatura de um TAC, ou ele assina, ou o promotor apresenta outra alternativa, que é uma série de ações, tanto civis como penais, contra aquele a quem ele propôs um TAC. Então, ele assina o tal do termo de ajustamento de conduta. Eu creio que, em determinados casos, essa atribuição tem que ser retirada do Ministério Público. E alguém tem que ter coragem de dizer que essa atribuição tem que ser retirada. Todo o poder ao Ministério Público para combater a corrupção. Sim. Esse poder deve ser dado e até ampliado. Para parar o país, para proibir uma ferrovia lá no Centro-Oeste? Não, isso não. Para proibir obras de infraestrutura no país, para perseguir produtor rural? Não. Esse poder tem que ser retirado. Todo o poder para combater a corrupção, para parar o país e perseguir quem está produzindo, gerando emprego, tributos e divisas, isso não. Uma outra coisa, o IBAMA. Tem sentido o IBAMA parar a instalação de um poço experimental na margem equatorial, lá do Amapá, quando na vizinha Guiana já há 14, eu acho, bilhões de barris de reserva de petróleo. De reserva, isso. A Guiana está crescendo a mais de 30% ao ano, é o país que mais cresce no mundo, já é tratada como a nova Dubai da América Latina. E o Amapá, que tem 73% da sua população vinculada à transferência de renda, que importa alimentos, que tem um elevado grau de pobreza e de violência, não pode ter um poço experimental, não. Esse poder tem que ser tirado do IBAMA. Obra de infraestrutura de interesse nacional, que gera emprego, desenvolvimento, o licenciamento tem que ser do Congresso. O IBAMA vai fazer um parecer, mas a decisão final tem que ser do Congresso. Com as advertências, aquilo vai ter um impacto ambiental. Tudo bem, mas é como acontece em alguns países europeus. Sim, mas a decisão a palavra política final é não do pode Congresso. ser abalada, né? Demarcação de terra indígena. A palavra final tem que ser do Congresso. Porque você tem uma corporação, uma autarquia, que é a FUNAI, que tem a atribuição de extinguir entes federativos. Ela pode extinguir o município. Pode? Pode. Já aconteceu, inclusive. Eu convivi com essa situação, queria extinguir o município de Uiramutã, lá em Roraima. Não, esse poder tem que passar para o Congresso, porque o Congresso vai ouvir
a FUNAI vai fazer o parecer, vai dizer, olha, eu quero essa demarcação por tais e tais e tais motivos, mas o Congresso vai ouvir também o outro lado, que a FUNAI não ouve. Nós temos hoje 14% do território nacional demarcado, principalmente em áreas apropriadas para a agricultura, para a mineração, num abuso completo ou salvo a hipótese de corresponder a interesses internacionais. E entra essa questão do próprio Ministério Público, que opera junto com as ONGs, aí você tem todo um cerco fechado, junto ao Ministério Público, ONG, IBAMA, e impede o desenvolvimento. Ô ministro, o senhor citou as ONGs, e sobre as ONGs, como que funciona o papel dessas ONGs? A gente sabe que tem ONGs que não são brasileiras, que não tem brasileiro. A gente sabe, inclusive, né, eu tive relato aí de colegas que trabalharam lá na Amazônia, que tem locais onde só pisam os estrangeiros, né, perto de comunidades indígenas, e que os brasileiros, inclusive que trabalham no governo, não podem ir. E qual que é o interesse das ONGs? Como que as ONGs interferem nessa causa indígena? Estão ajudando? Estão prejudicando? Como que tem alguma proposta de solução para a gente resolver esse problema que tem? Porque, assim, fica tão longe de toda a parte de civilização, das grandes cidades, que as pessoas não sabem aqui se as ONGs que estão na Amazônia são boas ou ruins, né? Então, eu acho que é importante a gente esclarecer para toda a sociedade, para a gente saber, é bom ou é ruim. E a quantidade é gigantesca, né, Aldo? Gigantesca. Nós temos que fazer essa distinção, Suzana. Há organizações não governamentais, filantrópicas, humanitárias. Essas prestam um serviço de assistência aos ribeirinhos, aos indígenas. Substituem, muitas vezes, as omissões do Estado. Essas são bem-vindas e devem ser apoiadas. As outras são corporações financiadas do exterior com muitos recursos, com muito dinheiro, que se dedicam, algumas, a essa campanha de agitação e de denúncia, como é o caso do Greenpeace. Inventar que tem recifes lá na foz do Amazonas e que estariam em risco se houvesse a exploração de petróleo e gás na região, quando depois um pesquisador da Universidade Federal do Pará disse que esses recifes existiram há milhares de anos e que hoje são rochas mortas, que não havia ameaça nenhuma. Há outras que são ONGs pseudocientíficas, que contratam 2 pesquisadores, conseguem uma fortuna para criar um quadro de ameaça ao meio ambiente na Amazônia se você criar uma vaca, se você pescar alguma coisa, se você plantar uma roça. E você tem outras que trabalham com informação, recrutam jornalistas do primeiro time, de escala nacional e internacional, pagos a peso de ouro, sim, recebem financiamento em dólar e em euro, para criar aquilo que nós chamamos de a narrativa sobre a ameaça da Amazônia. Essa é uma espécie de mensalão da mídia que pouco se fala no Brasil. E que existe. Acha que é o governo que paga. Não, não é o governo que paga, não. Tem entidade de fora que paga também. Muito dinheiro, muitos recursos, são milhões de euros, de dólares que essas ONGs recebem. E tem, inclusive, acho que no primeiro governo do presidente Lula, denúncia de um diretor do IBAMA, dizendo que havia áreas na Amazônia onde nem ele, como diretor, podia entrar. Muito curioso isso. A não ser aqueles diretores que fazem parte da porta rotatória dos órgãos públicos. O sujeito está numa ONG, sai da ONG e vai para o IBAMA ou para a FUNAI. Chega lá, ele desmonta o IBAMA e a FUNAI, passa as atribuições para as ONGs e volta para a ONG empoderado. Isso acontece há muito tempo. Aconteceu um negócio engraçado na Amazônia, eu fui fazer uma reportagem lá, no Rio Urubu. E no Rio Urubu, uma ONG lá, na ONG eu vi uma foto do Príncipe Charles, atual Rei Charles da Inglaterra. Eu falei, caramba, quando é que foi feita essa foto, pessoal? Aqui. Falei, aqui? Mas como? Não soube que esse príncipe tivesse vindo ao Brasil em visita oficial. Não, ele pega o hovercraft dele ali da Guiana e vem, e de vez em quando ele vinha aqui, veio aqui, conheceu, passeou. Falei, caramba, e a gente nem tomou conhecimento, né, que ele teve aqui? Não. Então, esse tipo de coisa, parece absurdo contar isso, mas é o fato real. A conversa de nossa presença estatal lá é uma vergonha. Hoje, Rei Charles fazia pescarias ali naqueles rios de Roraima, é uma versão muito, muito corrente.
E a presença da Inglaterra ali naquela região já nos causou muito prejuízo. Nós já perdemos, inclusive, uma parte do nosso território por uma ação de um grupo de ONGs britânicas no século passado, que recrutaram índios, ensinaram inglês, levaram para Georgetown, os índios pediram proteção ao Império Britânico, o Império Britânico mandou uma força militar que se instalou dentro do território brasileiro. O Brasil pediu que a área fosse considerada área de litígio, já era uma área nossa, porque a Inglaterra já estava ameaçando publicar um mapa com essa área incorporada ao Império Britânico, à Guiana. Isso só veio ser julgado no começo do século XX, 1904 ou 5, isso foi julgado, e o árbitro, que foi o rei da Itália, tomou a maior parte da área de litígio e entregou para a Inglaterra, que queria o acesso à bacia do rio Amazonas, porque os rios da Guiana só davam acesso ao Atlântico. Então a presença ali é muito antiga e muito forte. A presença tanto dos ingleses, quanto dos holandeses, quanto dos franceses. Eles ficaram naquelas 3 Guianas, mas o que eles queriam mesmo era dominar toda a bacia do Amazonas. Não conseguiram porque os portugueses estabeleceram uma política de aliança com os índios, com os caciques, com as ordens religiosas, que tinham uma presença não apenas espiritual, mas também econômica, os jesuítas, os franciscanos, os mercedários, todos eles tinham uma presença importante. Quando o Marquês de Pombal, em 1751, desapropriou os jesuítas, foi feito o inventário dos bens dos jesuítas no Brasil. Na Amazônia, os jesuítas tinham mais de 20 fazendas e tinham 3 engenhos de açúcar na Amazônia. Uma das fazendas, na Ilha do Marajó, eles tinham fazendas do Marajó até Tabatinga. A fazenda do Marajó tinha mais de 130 mil cabeças de gado. Olha só. Mais de 1.400 cavalos. Isso em 1751. E hoje as ONGs dizem que você não pode criar uma vaca na Amazônia. Não pode, Os franciscanos tinham mais de 30 mil cabeças na Ilha do Marajó. Fora as outras 20 fazendas que tinham espalhadas pela Amazônia. E você tinha essa grande atividade. E aquele era o reino do Grão-Pará. Exatamente. Nós tínhamos ali uma área que se ligava diretamente a Portugal. E que envolvia todo o estado do Pará, o Amazonas, até a fronteira com a Colômbia. Ministro, e que o nosso império conseguiu incorporar, o milagre de incorporar isso, né? Dom Pedro II, porque já havia cobiça. Os americanos, em determinados momentos, pressionaram primeiro para abrir a navegação do rio Amazonas aos estrangeiros, que o Dom Pedro não queria, porque tinha receio que acontecesse com o Brasil o que aconteceu com a China. Daqui a pouco, cada potência tem um porto, como aconteceu com a China. O último foi desenvolvido, foi o de Hong Kong. Dom Pedro não queria, tá certo. Depois eles queriam transformar a Amazônia numa espécie de enclave escravocrata para trazer os escravos dos Estados Unidos, depois da Guerra da Secessão, para a Amazônia. E os jornais americanos escreviam que a Amazônia era muito rica e importante para ficar sob a direção de um povo inferior. A França também queria do mesmo jeito. O Dom Pedro II, como pai, o Dom Pedro I, valorizavam muito a unidade e a integridade do país. Isso era uma ideia fixa do império e da monarquia. E isso foi, e o prestígio do Dom Pedro II, que era um homem muito respeitado em todo o mundo, foi o que protegeu a unidade do Brasil e principalmente a Amazônia. É verdade. Que foi bem sucedido, né? Que a gente vê a América, o resto da América Latina são vários países, né? As colônias espanholas nunca tiveram a unicidade como teve o Brasil. E a nossa república até hoje não cuidou direito da Amazônia como deveria, né? Não, nós tivemos um momento do Getúlio, que foi lá em Manaus, fez um discurso, abriu um certo caminho, criou uma superintendência do desenvolvimento do Vale do Amazonas. Depois veio o Juscelino, com a criação de Brasília, e a Belém Brasília nos aproximou mais. E os governos militares, que tiveram a ideia de fazer ali uma infraestrutura mínima, não apenas de transporte, com a perimetral e a transamazônica, mas também de energia, com as hidrelétricas.
Depois do governo militar, o presidente Sarney criou o chamado Projeto Calha Norte, que colocou no Ministério da Defesa, que era a vivificação das nossas fronteiras. Mas não teve recurso para isso. Isso ficou lá um pouco meio que largado, né? E aí a Amazônia foi se distanciando. Por isso que eu digo no meu livro que a Amazônia é a maldição de Tordesilhas. E o que é a maldição de Tordesilhas? É porque os nossos antepassados nos entregaram a Amazônia e nós não cuidamos de integrá-la de fato ao nosso território. Está lá integrada de direito, mas de fato aquilo ficou largado. Eu brinco lá de vez em quando, a gente não foi entregue ainda, porque lá tem muito torcedor do Flamengo, aí mantém a unidade nacional em torno do Flamengo, né? Mas, pô, isso é uma brincadeira. A gente vai lá, você não vê presença do Estado. É assustador. Ministro, mas também não existe uma dificuldade dessa integração em razão dessa exuberância do que é a Amazônia, essa exuberância de natureza. Então, assim, o que eu já li a respeito da Amazônia, né? Se constrói, se não for gente ligada à mata, se não for, como você disse, os portugueses se aliaram aos índios, se não for gente lá da terra, não consegue sobreviver uma construção lá, entre aspas, a mata engole. Não existe essa lenda na Amazônia que se você vai construir lá, vai fazer infraestrutura, tudo isso, não é qualquer um que consegue explorar lá. Talvez a dificuldade aí de todos os franceses, ingleses, holandeses, de conseguirem invadir a Amazônia e retirá-la no passado também. Ou é falta de um projeto nacional nosso específico, utilizando aquela sabedoria que aquela região tem? Na verdade, Suzana e Serrão, a floresta é muito hostil. O clima é muito hostil. O presidente Vargas, a pedido dos Estados Unidos, enviou 55 mil sertanejos para coletar borracha para a Segunda Guerra. Porque sem petróleo, sem aço e sem borracha não tinha guerra. Os japoneses tomaram todas as colônias britânicas da Ásia que produziam 95% da borracha. Você não tinha como colocar um avião em operação, nem um navio, se não tivesse borracha. Um navio de guerra tinha 20 mil peças de borracha. Um avião de combate, 1.000 quilos de borracha. Um tanque, 800 quilos de borracha. Sem borracha não tinha guerra. Não tinha guerra. A borracha tinha que vir do Brasil. Tanto que o presidente Roosevelt veio 2 vezes ao Brasil. Veio uma ao Rio de Janeiro para encontrar o Vargas. E veio outra no Rio Grande do Norte. E o que é que ele pediu? Uma força de 25 mil homens, que era uma divisão que o Brasil mandou para a Itália, uma base aérea, que foi a base aérea, é que nós não valorizamos a nossa história. No Brasil só se valoriza o que deu errado. Uhum. A base aérea mais movimentada do mundo na Segunda Guerra, seu Serrão e dona Suzana, não foi na Alemanha, nem nos Estados Unidos, nem na França, nem na União Soviética, nem na Inglaterra. A base aérea mais movimentada do mundo na Segunda Guerra foi a base aérea de Parnamirim, ali perto de Natal, no Rio Grande do Norte. Foi essa base que ofereceu toda a logística para a operação dos exércitos aliados na África e na Ásia. A cada 3 minutos decolava ou pousava um avião de combate e de transporte na base de Parnamirim. Isso está registrado por um livro de um autor americano. A Academia Brasileira nunca se interessou por isso. Nunca. E, em certa medida, nem o nosso jornalismo. Precisou um correspondente da UPI, que viveu no Brasil, se interessou por esse assunto e escreveu um belo livro chamado O Soldado da Borracha. Acho que ele é o pai desses proprietários dessa rede aérea da Azul. Acho que é o pai desses que são cidadãos de dupla cidadania, são brasileiro e americano. Ele escreveu um belo livro, registra, calcula, todas essas informações estão lá, que eu falei aqui sobre quanto um navio precisa de borracha, um avião, um tanque, e o esquema de pouso e decolagem. Então, para satisfazer a essa reivindicação do Roosevelt, o Brasil mandou 55 mil nordestinos para a Amazônia, transportados por navios de transporte dos Estados Unidos. Eles foram transportados pelo exército americano. Era essa a importância que tinha. Desses 25 mil foram consumidos pela malária, pela agressividade do clima, pelas febres, pelas cobras, pelas flechas, de tal sorte que esse
Gary Neeleman, que é esse jornalista, diz que o Brasil deveria reconhecer esses sertanejos como combatentes, porque eles foram recrutados como combatentes e morreram como combatentes. E ele ainda observa, se o Brasil reconhecer o soldado da borracha como combatente, o Brasil será um dos primeiros países do mundo em número de baixas na guerra, ao lado dos Estados Unidos, que perdeu 400 mil, primeiro os soviéticos, depois os ingleses, os franceses, e o Brasil estaria ali pelo número de perdas humanas se o soldado da borracha fosse reconhecido como combatente, porque recrutado como combatente ele foi. Eles foram, né? Incorporado como combatente ele foi, mas não foi reconhecido até hoje. Então eu quero dizer isso para te responder que de fato há uma agressividade muito grande do clima. Isso está registrado num livro muito bonito chamado A Geografia da Fome, do médico pernambucano Josué de Castro, quando ele diz como o Brasil precisa resolver o problema da fome. Ele diz que é preciso um esforço muito grande, mas a Amazônia tem vastas áreas de várzea, propícias para a agricultura, tem um vasto domínio que pode exercer a piscicultura. É um vexame que a China produza mais peixe amazônico do que a Amazônia. Eu fiz uma reportagem lá uma vez sobre produção de mel. É um negócio absurdo. A produção de mel da Amazônia vai diretamente para Londres. Não fica aqui, porque é um mel de altíssima qualidade, da Jataí, com propriedades medicinais incríveis. Não ficam no Brasil, vai para fora. Agora, falar em plantação na Amazônia sempre é uma polêmica, é um mito, né? Porque as pessoas não conhecem a Amazônia, não conhecem, a população não conhece. Acho que a mídia também não faz questão de elucidar, de explicar. E aí, quando se vai falar, né, em acabar com a fome, fazer plantações nessas áreas de várzea, vira uma polêmica tremenda, porque daí já entra na questão de que é desmatamento, de que está acabando com a floresta, vai acabar com a Amazônia, já entra aí países do mundo inteiro para querer impedir. E as áreas lá são gigantescas, não tem esse papo, né, de que tem impacto ambiental. Não, é gigantesco, você tem terra para dar com pau. Mas é a ignorância combinada com a má fé. Eu conheço a Amazônia, vou aqui citar um episódio. Eu era relator do Código Florestal. Fui fazer audiência lá numa comunidade, não era nem numa cidade, era numa comunidade de 30 famílias lá na beira do rio Purus. Tive que pegar um carro de Rio Branco e ir até Boca do Acre, Boca do Acre pegar um barco, descer o rio Purus até chegar nessa comunidade. Navega, não chega nunca, um negócio impressionante. Uma canoinha lá, e o Chico Corrente, que era o líder dessa comunidade, passando por um igarapé, ele disse: deputado, nós plantamos aqui. Eu digo: aqui aonde? Ele disse: aqui, onde nós estamos. Eu digo: mas aqui tem água, é um rio. Ele disse: qual a profundidade? Ele disse: 9 metros de profundidade. Ele disse o seguinte: mas nós plantamos como? Isso aqui é uma várzea. Na estação seca, isso aqui não tem água. Nós plantamos. Quando a água chega, nós já colhemos e subimos para nos proteger da água. Então, 6 meses a gente planta e colhe, porque uma colheita pode ter 3 a 4 meses, você colhe o que você planta, melancia, mandioca, etc. Sim. Então, um grupo de ONGs, numa reunião do CONAMA, do Conselho Nacional do Meio Ambiente, tinha proibido plantar em várzea, sem conhecer a realidade. Você pega um ambientalista de classe média que mora nos Jardins e mora em Copacabana, que conhece Amsterdã, que é militante do Greenpeace e quer legislar sobre uma Amazônia que ele nunca foi e nem vai. Nunca pisou lá. Nunca. Aí eu disse: mas proibiram plantar na várzea e proibiram essa comunidade de ter direito porque se plantar vai ser autuado, vai ser multado. Então, a Amazônia tem uma atividade agrícola sustentável já muito antiga, inclusive de povos pré-colombianos. Não são nem os indígenas que os portugueses encontraram aqui em 1500. Antes já havia essa atividade. Hoje há sítios arqueológicos que provam que essa atividade existia. O padre João Daniel, que foi um jesuíta que viveu em 1700 e
viveu uns 15 anos na Amazônia, 1740 e poucos a 50 e poucos, ele viveu por lá. Ele descreve de forma detalhada o manejo do gado, a agricultura, a pecuária, a coleta do peixe, da tartaruga, como essas populações viviam. Agora, hoje, o que é? Um movimento para expulsar as pessoas da Amazônia, para inviabilizar a atividade econômica na Amazônia. Quando você vê os índices de criminalidade, de violência, é porque não tem atividade econômica para as pessoas viverem. Na Amazônia, no século XVIII, Suzana, a carne de boi era mais barata do que o peixe. Por quê? Porque tinha oferta, tinha muita oferta. E hoje isso está praticamente criminalizado. A pessoa tentar sobreviver na Amazônia criando algum bicho ou plantando alguma roça é se expor à perseguição, às sanções, os aparatos que a gente vê lá dos órgãos de repressão, Polícia Federal, Polícia Nacional, Força Nacional, IBAMA, FUNAI, com helicóptero, com tudo. Você diz, isso é para perseguir o narcotráfico? Não, é para ir atrás do sujeito que está plantando uma roça e criando um bicho. Isso é inacreditável. Inacreditável. Isso é inacreditável mesmo. E perde completamente a função. A gente estava discutindo agora o papel do Ministério Público. Na Constituição de 88, aquele Ministério Público criado, ele foi para ser o grande defensor do povo. E hoje a gente não está vendo mais esse papel ser cumprido. O que a gente vai ter que fazer hoje? No seu livro, O Quinto Movimento, o que você está indicando? Quais são os caminhos que a gente tem que tomar agora para colocar esse país nos eixos, fora desse terrível fla-flu ideológico que não está levando a gente a nada? Olha, o caminho é muito simples. Não há nenhum país do mundo preparado para enfrentar essa demanda mundial por energia e por segurança alimentar do que o Brasil. A ONU reconhece que o Brasil é o país do mundo capaz de ajudar na segurança alimentar do planeta. Por quê? Porque o Brasil dispõe de 3 elementos que podem apoiar a luta contra a fome no mundo. Primeiro, que tem recursos naturais. Tem terra, tem água e tem o clima. Porque não adianta ter a terra. O deserto do Saara é terra. Também terra. Mas não tem água. Água congelada o Canadá tem. Você não serve para a agricultura. Você tem que ter a água, a terra e o clima. O clima que é um equilíbrio de temperatura que permite o uso da terra e o uso da água. Sim. O Brasil tem a terra, tem o clima, tem a água e tem o clima. O Brasil tem o conhecimento de agricultura tropical. O Brasil é capaz de encontrar no Cerrado o hectare mais produtivo de trigo do mundo, mais do que a Rússia, a Ucrânia ou a Argentina. Isso é impressionante, porque encontrou uma semente adaptada para aquela região. O Brasil é capaz hoje de competir com os Estados Unidos em milho e algodão, que era um monopólio americano. Total. Nós éramos importadores. Então, o Brasil tem o conhecimento que a Embrapa, essas escolas nossas aqui, a Exalc aqui em Piracicaba, a Unesp de Jaboticabal, a Lavras, Viçosa, muito conhecimento. E terceiro, o fator humano, o agricultor. Não adianta você ter a terra, você ter o clima, você ter o conhecimento, se você não tem o agricultor. E o agricultor é o recurso humano que você não recruta por concurso. Você pode recrutar por concurso um servidor público para qualquer atividade. Você não vai fazer um concurso e achar que vai passar um menino urbano e vai tomar conta de uma roça ou criar uma vaca. Ele não vai saber fazer perdidão. Isso. Então, o Brasil tem esse recurso humano que é hostilizado pelo poder público e pelas corporações, não é protegido, isso é um tesouro do país. Você ter aqui uma geração de pessoas que tem vocação, que tem prazer em trabalhar numa atividade agrícola, isso é um tesouro para nós. A escola era para abraçar essa turma, né? Ter um ensino especial para essa turma. Mas esse fator é hostilizado. Então o Brasil tem tudo para oferecer solução para o mundo. A fronteira mineral da Amazônia, você vai na Amazônia, conversa lá com um velho geólogo, ele diz, a Amazônia, o senhor conhece a tabela periódica? O que tem na tabela periódica tem na Amazônia. Por essa razão é que o Biden veio para Manaus,
A secretária do Tesouro americano falou com a Haddad que precisava dos recursos naturais, das terras raras e dos minerais estratégicos para a indústria dos Estados Unidos. Tudo isso está na Amazônia, em grande quantidade, agora tudo bloqueado. Então, a Amazônia teria um papel importante nesse quinto movimento. Pelo que eu li do seu livro, foram já 4 movimentos no Brasil, né? Primeiro movimento ligado à colônia, depois ligado à independência da colônia, abolição da escravatura e, por último, a industrialização. E aí a gente teria que passar agora por um quinto movimento ligado à ciência, à tecnologia e à construção de uma proposta de nação. Então, isso tudo estaria ligado a esse papel que o Brasil faria no mundo, de suprir essa fome no mundo, suprir a parte energética, e tudo ligado a uma ciência e tecnologia para desenvolver tanto esse papel de combate à fome, de ser a segurança alimentar, como esse papel da energia. E com um detalhe que o Darcy Ribeiro acrescenta no povo brasileiro, que é a complementação do seu pensamento: valorizar esse povo. Tirar desse povo euro-afro-ameríndio tudo que ele tem de bom e mostrar que ele pode ser a ponta de lança do mundo. E a gente não consegue ter esse discurso político. Eu nunca ouço isso nem da esquerda, nem da direita. Porque nós estamos no sentido contrário. Nós queremos dividir o Brasil entre preto e branco. Nós somos uma nação mestiça. Miscigenada não é apenas no sangue, é principalmente na cultura. Você estava falando do futebol. Você olha para a Espanha... Aquilo ali, a divisão está até no futebol. Ou seja, são clubes municipais. Isso. O Real Madrid é um clube de Madrid. Eu não imagino ninguém em Barcelona torcendo para o Real Madrid. Não, nenhuma chance. O Barcelona é um clube de Barcelona. Catalão. Catalão. Ninguém vai torcer para o Barcelona em Bilbao, ali nos galegos, na Galícia. São times de municípios, de regiões, são times de etnias. Aqui, se você for em qualquer lugar do Brasil, você vai encontrar torcedores dos grandes clubes brasileiros. Todos eles têm torcidas grandes no país inteiro. Isso. Agora teve o jogo Flamengo e Botafogo lá. Parecia que o jogo era no Rio de Janeiro. Se o Palmeiras for jogar aqui em Maringá, vai ter uma grande torcida, o São Paulo, o Corinthians. Se for jogar em Brasília, do mesmo jeito. Teve lá Palmeiras e Flamengo em Brasília, lotado, torcidas dos 2 clubes, porque são clubes nacionais, representam a ideia de que nós somos um país e não uma fragmentação de pequenas nacionalidades. O nosso regionalismo não é um regionalismo que nega a nação. É um regionalismo para ver quem é mais brasileiro. E ele não é competitivo no sentido de destruir o outro. Não, pelo contrário. Ele não tem preconceito, pelo contrário. Então, nós temos essa possibilidade e essa vantagem. Então, o Brasil, esses 4 movimentos que construíram o Brasil. Primeiro, a formação da base física. Você observou que a América Espanhola se fragmentou. Tá certo? É tudo quanto é país. É Bolívia, Argentina, Uruguai, Paraguai, Equador, Colômbia, Venezuela. O Brasil permaneceu como um continente. Esse acordo que os portugueses fizeram com os espanhóis em 1751, demarcando 15 mil quilômetros de fronteiras, que permanece até hoje. A Europa, a cada 40 anos, faz uma guerra por causa de fronteira. Você não sabe hoje se a Alsácia e a Lorena estão no lado francês ou no lado alemão, não, porque a cada guerra mudava de lado. A Iugoslávia, um dia desse, era um país só, hoje são 5 ou 6. A Alemanha eram 2, hoje é 1. A Polônia e a Rússia estão em guerra por causa de fronteira. O Brasil tem mais de 300 anos. Isso é uma epopeia diplomática que o Brasil próprio não reconhece. Aí você depois tem a independência. O grande caudilho da pátria foi esse Dom Pedro I. Um jovem de 23 anos, conduziu o país à independência e manter a unidade, porque não tinha tudo para o pernambucano e aceitar ser governado pelo Rio. Nunca. O gaúcho, o mineiro, o paulista, tudo isso foi reunido em torno de uma monarquia, de um império que unificou tudo. Depois, o terceiro movimento foi garantir essa unidade. O Brasil teve 4 guerras civis simultâneas, quase se dividiu. Os gaúchos chegaram a proclamar uma república, nomear um presidente.
Os pernambucanos organizaram uma delegação para ir aos Estados Unidos com $800 mil no bolso para comprar armas, para ficar independente. Nomearam um cônsul favorável aos rebeldes, criaram uma bandeira que é a Confederação do Equador, era um país. Isso. Lá no norte, os cabanos derrubaram o governador, mataram o governador e o Brasil conseguiu se manter unido. Depois nós nos industrializamos, hoje temos uma indústria de alta tecnologia na aeronáutica, nós criamos uma agropecuária competitiva e depois mergulhamos nessa confusão, nesse desentendimento, nessa agenda desorientada em torno de coisas secundárias. O que precisa agora é retomar o quinto movimento de construção do Brasil, com base em quê? Naquilo que nos une, o que nos divide. Até em casa você tem coisas que dividem, mas você tem que procurar o quê? O que une. O que é que une o Brasil? O operário, com o empresário, com o agricultor, com o acadêmico. É o desenvolvimento do país. Interessa a todo mundo o país se desenvolver, o país sair desse bloqueio a que foi submetido, o país reduzir as desigualdades, o país construir e consolidar a sua democracia. O Brasil tem que ir buscar essa agenda. E aí nós chegamos na Amazônia. Com a Amazônia, o Brasil será um país que assombra o mundo. Imbatível, né? Imbatível. Sem a Amazônia, nós somos um país qualquer. Podemos até ser um país socialmente equilibrado, democracia, mas insignificante. Com a Amazônia, o Brasil é uma potência. Com a Amazônia, o Brasil é muito grande. Uma vez, discutindo com um diplomata chileno sobre a geopolítica da América Latina, ele fez uma exposição tão didática. Ele botou 2 mapas, um do Brasil e um dos Estados Unidos. E ele disse o seguinte, mostrou o mapa dos Estados Unidos. Qual é a grande vantagem dos Estados Unidos sobre o Brasil? É que ocupou demograficamente e economicamente todo o seu território. Está integradinho. E mostrou a ocupação. Qual a grande desvantagem do Brasil em relação aos Estados Unidos? Não ocupou demograficamente e nem economicamente todo o seu território. E mostrava aqueles grandes vazios, principalmente ali na Amazônia. Aí ele fez o outro raciocínio. Qual a grande desvantagem dos Estados Unidos em relação ao Brasil? Já ocupou tudo. Qual a grande vantagem do Brasil em relação aos Estados Unidos? Pode ocupar demograficamente e economicamente o seu território. Esse é o nosso desafio, usar os nossos recursos, os nossos meios para fazer do Brasil um país forte, grande, desenvolvido, justo e pacífico. Está nas nossas mãos. Então a gente tem que botar essa pauta na ordem do dia. Está faltando Exatamente. Isso politicamente, né? Isso. E convocar todo mundo para isso. Claro que alguns vão ficar de fora. Tá certo? Aqueles que acham que o Brasil tem que abdicar do seu direito ao desenvolvimento para se transformar no país do crédito de carbono, do Bolsa Carbono, que você vai dizer para o agricultor, tira tuas vacas, tira tua roça, que eu te pago com uma Bolsa Carbono. Quem pensa isso não vai concordar. Uma visão rentista medieval essa. Absurda. Não, e quem vai pagar a Bolsa Carbono? O Estado vai quebrar. Não tem sustentabilidade um troço desse. Agora o governo anunciou as 3 prioridades para a Conferência do Clima. A primeira é um fundo de investimento chamado Florestas para Sempre, um fundo AAA, ou seja, o mais elevado do mercado financeiro, que vai dar grandes retornos. Essa é a prioridade número 1. A segunda é criar uma nova taxonomia, ou seja, essa classificação dos seres vivos, que seria a taxonomia sustentável brasileira. Taxonomia é um ramo da botânica e da zoologia antigo que classifica os seres vivos. Não sei o que vem a ser essa taxonomia sustentável para redirecionar os investimentos para a Amazônia. E o terceiro objetivo é criar o mercado mundial de crédito de carbono. Ou seja, a Amazônia será um grande ativo para compensar as emissões dos países ricos. Ou seja, o Brasil renunciaria ao seu desenvolvimento para vender crédito de carbono para que os ricos possam continuar desenvolvidos. Eu acho isso
Um equívoco total. E que o modelo está mudando totalmente. Daqui a pouco, as emissões que tem hoje não terão amanhã. E a gente volta também para um Brasil colônia, né? Onde antes a gente vendia o pau-brasil, vendia o açúcar, vendia o café. Agora a gente vai vender o quê? O crédito de carbono? O direito de não se desenvolver para manter isso daí? Vamos voltar a usar, vamos pegar o espelhinho, né? O Brasil vai pegar Exatamente. O espelhinho. Mas é isso o que o governo acha. E a orientação desse Ministério do Meio Ambiente, do IBAMA, que está aí, do Ministério das Populações Indígenas, é essa orientação. Essa gente não recebe orientação pelos interesses do Brasil. Essa gente recebe orientação da Embaixada dos Estados Unidos, da Embaixada do Reino Unido, da Embaixada dos países nórdicos. É essa orientação que conduz esses ministérios que têm uma força muito grande. Essa estrutura já virou uma superestrutura que parece que manda no Brasil de fora para dentro, né? Já deixou de ser Estado brasileiro. Porque se o presidente da República diz que é favorável à exploração do petróleo da margem equatorial, se o ministro das Minas e Energia diz que é favorável, se a presidente da Petrobras diz que se o Brasil não explorar, vai começar a importar petróleo dentro de pouco tempo, e o IBAMA diz que não, e ontem o presidente do IBAMA disse que nem tem prazo para que essa licença possa ser concedida, então quem manda são eles, tá certo? É esse comitê de ONGs que está dentro do meio ambiente e do IBAMA que manda no país. Não manda o presidente, nem manda o ministro das Minas e Energia, nem manda a presidente da Petrobras. Aldo, para a gente amarrar, que o nosso tempo está acabando, qual é a saída política nossa por curto prazo? Qual você acha que deve ser o comportamento hoje dos grupos políticos no Brasil em torno dessa proposta de unidade nacional? Porque eu vejo também que a única saída, ou a gente trabalha um projeto de nação sério, focado, entendendo o que é o Brasil, ou a gente vai virar o que a Suzana falou ainda agora, vai voltar a colônia de exploração da pior espécie. Da parte do governo, eu não guardo a menor expectativa de solução. Acho que o governo vai permanecer no imobilismo e na desorientação, querendo uma coisa que o Congresso não vai aceitar, e isso tem como resultado o imobilismo. Eu acho que a oposição tem que procurar um denominador comum, e o denominador comum não é a disputa de pessoas, nem as disputas ideológicas. O denominador comum é o interesse nacional. O que é que interessa ao Brasil? Quem é a favor do desenvolvimento do Brasil? Quem for a favor do desenvolvimento do Brasil tem que estar junto, independentemente do que fez no passado, do que pensou de diferente. As alianças são feitas para o futuro. O passado só separa. O passado só gera ressentimentos, não é o futuro. Então, o desenvolvimento. Segundo, quem é a favor de reduzir as desigualdades no Brasil? Quem é a favor de uma democracia? Quando eu digo a democracia, não é a democracia formal. A democracia é a capacidade de conviver, de dialogar, de se respeitar. Eu acho que essas três diretrizes unem amplas forças no Brasil. Quem pode ser contra o desenvolvimento? Vai ter esses militantes do Greenpeace, esse pessoal que está lá no IBAMA, na FUNAI, que acha que o desenvolvimento ameaça tudo, mas a maioria das pessoas, os trabalhadores, os operários, a classe média, todo mundo quer o desenvolvimento. Real, concreto. Como é que você vai ter emprego de engenheiro se não tem desenvolvimento? Não, nenhuma chance. Você não vai ter nada, entendeu? Eu digo lá no Pará, eu digo, olha, Castanheira não precisa de dentista, nem de engenheiro, nem de advogado, nem de fisioterapeuta, nem de comercial, não precisa de nada. Se não tiver atividade econômica, não vai ter meios de sobrevivência para nenhuma atividade, nenhuma profissão aqui no Pará, nem na Amazônia. Então, esse é o caminho. A unidade não deve se dar em torno de uma pessoa, deve se dar, no primeiro momento, em torno das ideias. Se você conseguir alcançar a unidade em torno das ideias, aquilo, na época dos militares, se chamava de objetivos nacionais permanentes. Isso, Os objetivos nacionais permanentes existem independentemente do regime do governo. Isso. Mas nós abandonamos essa ideia de que temos objetivos nacionais permanentes. O mundo inteiro tem. O chinês, o americano, o russo, todo mundo tem. Aqui nós abdicamos porque isso talvez fosse uma herança militar. O Brasil a gente demonizou isso por causa da questão da segurança nacional. Essa terminologia da Escola Superior de Guerra que elaborou a ideologia de segurança nacional. Que também precisa recuperar o conceito de segurança nacional. Todo mundo busca a segurança nacional. O indivíduo tem a sua segurança, a família tem a sua segurança e a nação deve se preocupar também com a sua segurança. São assuntos que têm que ser aprofundados. Para a gente matar,
Vamos ter que discutir uma nova Constituição para o Brasil, dentro desse projeto do Novo Brasil que a gente está pensando? Eu creio que uma nova Constituição mergulharia o país num debate. Eu sou a favor de uma grande emenda à Constituição que reúna tudo aquilo que precisa ser corrigido, que eu chamo de emendão. O que é que precisa ser corrigido? Na relação entre os poderes, na relação com essas corporações, com o Ministério Público, com o IBAMA, com o FUNAI, com isso. O que precisa ser corrigido, você reúne em torno de uma única emenda e essa única emenda é votada dentro de um determinado prazo para você não ter que refazer a Constituição em tudo que for necessário, porque acho que era assim um esforço de energia e de tempo que nós não podemos desperdiçar. Então esse projeto de nação tem que incorporar esse pensamento aí para um Brasil funcionar direito, é isso? O denominador comum para essa grande emenda à Constituição deve ser exatamente o objetivo ou os objetivos nacionais permanentes. Muito bem. Aldo Rebelo, muito boa essa conversa com você, Suzana Foi Duval. ótimo. Acho que a gente trouxe luzes que o Brasil precisa para um debate amplo. Serrão, vamos perguntar uma curiosidade aqui para o Vai, ministro. para saideira. A saideira. A gente falou em futebol, né? Sempre no final a gente fala um pouquinho de futebol. Qual que é o seu time em Alagoas? CSA, CRB ou o Asa de Arapiraca? Eu sou o alvirrubro praieiro, o galo da Pajuçara, que é o Clube CRB. de Regatas Brasil. Olha só, CRB, bacana, legal. Mas quando o CSA joga fora de Alagoas, não sendo contra o CRB, eu também torço pelo CSA e torço também pelo glorioso Asa de Arapiraca. Alagoano Raiz, Aldo Rebelo conversou com a gente no nosso Política em Alto Nível, sábado que vem, meio-dia pela TV The News. A gente vai voltar com mais uma discussão relevante sobre o nosso país. Você tem que participar, deixa sua mensagem, espalha para todo mundo, deixa o like aí na nossa área de internet e vamos arrebentar. A todos um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo programa.